Oliveira. Bom dia, Terezinha Castelnovo. Todos vocês, sejam todos bem-vindos para a nossa aula de encerramento da nossa classe de EBD 2020, né? O ano da pandemia, mas graças a Deus, Ebenezer, até aqui nós chegamos, né? Como vocês sabem... Fale, Ruth. Antes de você começar a aula, é o seguinte... Que pregação, hein? Parabéns, maravilhosa. Não só boa pregação, mas como super necessária. O assunto foi desmistificador. Nossa, você matou um monte de mosca com uma cajadada só. Tá certo, irmã. Deus Deus que é misericordioso. Só a Patrícia chegou aí também, ó, tá aí a Paty. Obrigado, viu, Ruth? A misericórdia e bondade de Deus exclusiva, né? Deus que usa pequeninos e... Como eu ia falando sobre isso, né? O pessoal que acompanhou o culto aí hoje de manhã foi muito bom, graças a Deus, né? E a Patrícia até comentou aí, né, Patrícia, sobre a questão aí de coisa que tem aí no final de ano. Fala aí, Patrícia, enquanto eu só termino de arrumar aí. Fala o negócio lá das roupas lá de... Ah, sim. É muito atual, né? Porque sabe que tem alguma coisa da branco, vermelha, amarela, no final de ano, comer arroz com lentilha, de assar peru no Natal, essas coisas, né? Que a situação uma das presas nossa e a gente faz mais não posso falar. Assar o peru não deixa de assar o peru por causa disso, não, viu, gente? Assa o peru lá, só não assa para ter sorte. Com aquele propósito, né? Propósito certo. Muito dentro do mês mesmo, né? Muito bem, vamos lá. Vocês estão me ouvindo legal? Tá vazando um áudio aí, não sei de quem. Acho que é meu, pastor. Pera, eu vou desligar. Ah, tá bom. Não, sem problema. Vamos começar a nossa aula, gente. Me perdoem o atraso por conta desse compromisso, né? Mas graças a Deus a gente está aqui. Nós vamos começar a nossa aula, então. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de encerramento, né? Eu vou trabalhar aqui com vocês alguns temas que são... na verdade, eu lembrei, né? Lembra aquele negócio que a gente está esquecendo, né? Eu lembrei que eu tinha um assunto que eu estava querendo trabalhar com vocês e eu vou deixar esse assunto para trabalhar hoje. Tem a ver com o céu e aí a nossa aula de encerramento, tá bom? Nós vamos abrir a Bíblia no texto de 1 Pedro 2,9, um texto conhecidíssimo. Vou pedir para a Leda, tá, Leda? Para você ser aí a nossa representante oficial, resumista aí da minha aula, para você fazer as anotações aí, tá bom? 1 Pedro 2,9, e sejam todos muito bem-vindos. Eu vi que a Neuza chegou aí, estava lá na igreja também. A Neuza está com duas câmeras, né? Para ostentar aí, ela está em duas câmeras aí. Quem mais chegou aí? Todos que estão chegando aí na nossa classe aí. A Patrícia chegou. Vamos ver aqui. Acho que todos aqui que estão eu citei, né? Não sei se faltou alguém. Berenice. Sejam todos muito bem-vindos. Muito bem-vindos, muito bem-vindos. Essa é a nossa última aula da classe de doutrina de 2020, né? A partir de agora as classes serão classes conjuntas. 1 Pedro 2,9, texto conhecidíssimo, que diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Nós vamos orar, pedindo para Deus nos abençoar nessa aula dessa manhã. Eu vou pedir para a Sara fazer essa oração para nós, Sara Monte Alegre. Se quiser fazer algum comentário sobre a cidade de Campinas, estou sabendo que só tem 9 leitos livres, né, Sara? Deus tem misericórdia de nós e orar pela saúde do povo campineiro. Se quiser falar, minha irmã, fala e ora.
Bom dia a todos. Eu estava comentando com o Eládio agora há pouco que realmente a situação está bastante preocupante. Já está havendo determinação da Secretaria da Saúde do Estado para abertura de novos leitos, transformação de alguns hospitais em hospital Covid, como os estaduais de Sumaré e Piracicaba, diante da atual situação. A preocupação agora é com o final do ano, né? As aglomerações, as festas, apesar das proibições. Mas acho que a gente precisa ter consciência, como nós comentávamos há pouco. A Sim. Festa agora, esse ano, vai ser diferente. É só a família mesmo. Família reunida, é verdade, só a família. Só os de contato diário, porque as outras pessoas, o que a gente está vendo é os... Vai deixar latir, Sara, os cachorrinhos. Deixa eles. Tá sem som, cara. Aí, voltou. Desculpa. É que as duas aqui são só alegria, viu, pastor? É coisa boa, Sara. Não preocupa não. Tem uns passarinhos que de vez em quando se atrevem a bicar minhas plantas, olha lá. Ficam lá, nem loucas. Vou lá avisar. Mas a gente tem visto muito jovem para lá e para cá, assintomático e trazendo para dentro de casa. Né? Então, é uma situação que preocupa bastante. Tá? Eu só vou dar um break nisso aqui, pastor, e eu já faço a oração, só um segundo. Tá bom. Parece que parou. Então, vamos aproveitar e orar. Bendito Deus, nós, mais uma vez, na Tua presença nesse dia, queremos te pedir que fique conosco, Senhor, e fale através do Teu servo, como o Senhor já usou hoje de uma maneira tão maravilhosa, tão expressiva, tocando as nossas vidas, os nossos corações. E nós te agradecemos, Senhor, por mais esse ano que nós pudemos estar na Tua presença, aprendendo de Ti lições maravilhosas, aprendendo a olhar a Tua palavra da maneira que o Senhor quer nos ensinar. Nós te pedimos, fica conosco, abre a nossa mente, o nosso coração, dá-nos a Tua instrução, Senhor. E, acima de tudo, que nós possamos ser instrumentos Teus, Senhor. Levar a Tua palavra, levar a Tua mensagem a todos que não Te conhecem e a todos que precisam de Ti. Fica conosco nesse dia, abençoa-nos nessa aula e todas as aulas que estão acontecendo nesse momento também, Senhor. Fica conosco e nos perdoe as faltas em nome e por amor de Jesus. Amém. Pastor, abre o microfone, pastor. Viu? Última aula surpresa, né? Tô falando aqui com o microfone fechado. Obrigado, Eladio. Mas a gente teve uma jornada até aqui, né? Uma jornada desafiadora. A gente precisou se adaptar aí logo no início do ano e, graças a Deus, a Igreja de Campinas, ela soube rapidamente se adaptar para que não houvesse prejuízo, né? Então, sou muito grato a Deus pelos irmãos da Igreja de Campinas, na liderança em especial, que rapidamente providenciou um meio. O irmão Marçal, né, que quer deixar registrado, como essa aula está gravada aqui, eu quero registrar aqui uma gratidão ao presbítero Marçal, porque ele foi alguém assim que rapidamente ele tinha já um conhecimento sobre esse tipo de ferramenta e ofereceu para a igreja, e a igreja não teve tanto prejuízo. Evidentemente que existem prejuízos de contato, prejuízos da gente querer estar junto, que são prejuízos que todos estão passando, mas do ponto de vista do conhecimento, da comunidade estar atuante, a Igreja de Campinas foi uma das igrejas que certamente esteve na vanguarda, né? Teve ali na ponta. Então, quero deixar registrado esse agradecimento ao Marçal nessa última aula virtual nossa de 2020, e a minha gratidão a você, querido irmão, querida irmã, que me acompanhou aqui, teve paciência, teve realmente parceria, preocupação conosco, comigo, com a Sara, com o Samuel. Quando a gente pediu para vocês abrirem as câmeras, muitos de vocês nos ajudaram e têm entendido essa questão.
quando a gente teve aí durante a jornada altos e baixos emocionais. Eu, com certeza, não me furto de ter sido alguém que também teve altos e baixos, senti na pele os impactos dessa pandemia, ainda sinto, porque ela não acabou, né? Mas a classe foi um instrumento de Deus na minha vida. Então, além de Deus, na sua misericórdia, me usar na vida de vocês, ele usou vocês na minha vida. Portanto, obrigado pelo carinho, pela generosidade, pela bondade de vocês ao longo dessa jornada, né? Ano que vem a gente tem aí novos desafios e a gente deixa nas mãos de Deus para que para o ano que vem, o que é do ano que vem esteja lá. Mas como diz o Maná de hoje, é a nossa classe que completa o seu ano, né? O seu ciclo desse ano de 2020. E esse texto, eu quero pensar com vocês aqui sobre um aspecto que eu tinha prometido, eu prometi das perguntas e respostas, cumpri, né? Eu gosto de cumprir o que eu prometo. Então, prometi das perguntas e respostas, eu cumpri, e eu tinha prometido, e lembrei depois, que a gente ia falar sobre um aspecto acerca do céu que a gente não tinha comentado ainda. E aí eu quero comentar com vocês. A cultura do céu, tá? Esse é o nosso tema da nossa aula de hoje, sobre a cultura do céu. E por que eu quero falar sobre a cultura do céu? Algo que me chama a atenção sobre o céu, e que está aqui nesse texto aqui, é que quando você estuda a escritura sobre o céu, e a gente não tocou nesse aspecto, então é um aspecto que eu acredito que vai ser rápido, e a gente pode falar outras coisas, mas é importantíssimo pensar aqui sobre a cultura do céu. Porque quando a gente fala sobre o céu, a gente falou assim, na nossa aula sobre céu, na verdade falamos sobre as últimas coisas, a volta de Jesus, novo céu e nova terra, e como é o local para onde as pessoas que hoje morrem vão. Céu, aqueles redimidos em Cristo, e inferno, aqueles que não foram redimidos em Cristo. Falando que quem vai para o inferno, ele não se arrepende depois que chega lá, ele continua numa rebelião eterna, e o arrependido que está no céu, ele tem uma gratidão eterna também, uma celebração eterna, e falamos sobre vários aspectos, tentando abrir perspectivas teológicas e ampliar horizontes, que é uma coisa que eu gosto muito no estudo da Escritura e nas nossas aulas. E tem uma coisa sobre o céu que é interessante a gente pensar lá, que a gente sempre fala do céu, e eu acabei abordando também nessa perspectiva, como aquele lugar que a gente vai, e aquele lugar para, seja novo céu, nova terra, ou indo para o céu, aquele lugar que nós ansiamos ir para lá, e é um aspecto do céu que a gente precisa lembrar também, que é o aspecto de que o céu já é manifesto em nós, certo? Quando a gente pega aqui Pedro falando aos irmãos, e Pedro está escrevendo a sua carta aos irmãos do Ponto, Galácia, Ásia, Bitínia e Capadócia, Pedro, quando escreve a sua carta, ele tem ciência de que essa carta é uma circular, é uma carta que vai andar por várias igrejas, por vários grupos cristãos ali, e quando ele fala Ásia, Bitínia, Capadócia, Ponto, Galácia, ele está falando ali de regiões. É como se ele estivesse dirigindo uma carta para o Brasil e falasse assim, olha, para o Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, Goiás, Amazonas, São Luís. Ele está destinando a regiões grandes que tem cidades dentro, e que essas cidades, essa carta passaria por várias cidades. Então, ele está destinando a regiões grandes, sabendo que ele vai falar um grande público cristão, dos cristãos ali da igreja primitiva. E no capítulo 2, ele vai falar algumas coisas interessantes ali, mas ele, no final do versículo 9, ele diz assim, ó, daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Né? Vós sim que antes não erais povos, mas agora sois povo de Deus, não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Uma coisa interessante do cristianismo, que você pega também no Sermão do Monte, quando Jesus fala lá sobre as bem-aventuranças, abre lá Mateus capítulo 5, para vocês verem. Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, e você encontra aqui nesse texto de 1 Pedro capítulo 2, lá no Mateus 5, verso 3, alguém lê para nós aí, Mateus 5, 3, lá no Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Alguém abre o microfone e lê para nós aí. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ruth, continua lendo e lê lá para nós o verso 10 do capítulo 5 de Mateus.
Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Veja o tempo que o Senhor Jesus ele está usando na sua expressão. Veja como ele diz, porque deles, veja o tempo verbal. Ele não diz assim, ó, tem sermão que é aula de português, né? Às vezes acontece do sermão, fala assim, olha, pretérito perfeito, né? Acontece também, mas é muito importante a gente olhar essas questões dos tempos verbais, passado, presente, futuro. Olha o tempo verbal que Jesus está usando. Ele está falando do reino dos céus, que na nossa mente, inevitavelmente, é algo futuro, mas olha o tempo verbal que Jesus usa para falar sobre o reino de Deus. Ele diz assim, porque deles é. Quando ele fala ele está falando que já é no tempo presente. E aí nós temos um princípio aqui que a gente precisa guardar no nosso coração no que tange ao céu. E o princípio é o seguinte, meus irmãos. Você e eu não seremos cidadãos do céu. Nós já somos. Tá? Você já é um cidadão do céu. Isso foi conquistado para você em Cristo na cruz do Calvário e quando você foi alcançado por Cristo de maneira eficaz. Você não será. Quando você chegar ao céu, quando você chegar no novo céu e na nova terra, você não é como um estrangeiro que está chegando numa pátria nova, num local novo, no sentido assim, de que a partir dali você será. Você, a partir do momento da conversão sua, a partir do momento que você foi alcançado por Cristo, você já é um cidadão do céu. E quando você olha para a Escritura, todo o princípio da Escritura apresenta a nós, cristãos, como cidadãos do céu em missão aqui na Terra. A nossa pátria, e eu vejo o pessoal brigando aí pelas pátrias, e tudo bem, a gente ser aguerrido, a Escritura nos apresenta a sermos realmente instrumentos de transformação da sociedade, mas a nossa pátria final, meus irmãos, a minha pátria verdadeira, a minha pátria real, vamos falar assim, é a pátria celeste. Eu sou cidadão do céu, eu pertenço ao céu, você pertence ao céu, você é muito mais do que um brasileiro, você é um cidadão do céu. Você é muito mais alguém do que nasceu na pátria brasileira, você é alguém que já é da pátria celestial. Quando você chegar no céu, a perspectiva primeira que eu quero trabalhar com vocês aqui é que quando você chegar lá, você não está indo para um lugar no sentido de que você está indo para um lugar estrangeiro, você está indo para casa. Porque você é do céu e você está voltando para casa. Isso tem vários desdobramentos. Um dos desdobramentos, que eu gosto de uma história aqui, apenas uma história para a gente poder ilustrar aqui, é o desdobramento assim, de que alegria e contentamento verdadeiros só serão alcançados lá, porque sensação de estar em casa você só vai ter plenamente quando você chegar na sua pátria, que é o céu. Isso tudo que a gente sente aqui é uma sombra da sensação de quando você chegar no verdadeiro, na sua verdadeira casa, na sua verdadeira pátria. A sensação de pátria você vai ter quando você chegar no céu, porque lá é a nossa pátria celestial. Nós somos cidadãos do céu. Essa é uma perspectiva que eu quero que você tenha no seu coração. E aí eu contava uma história, queria contar uma história para vocês, que é a história, eu já devo ter contado aqui nessa aula de doutrina, mas ela serve aqui muito bem, porque é a história dos missionários que, depois de muito tempo servindo em missão num país hostil, servindo em dificuldades, e aí eles agora, depois de terem gasto a vida toda em serviço missionário, eles agora vão voltar para o país deles. E quando eles estão voltando para o país, na época ainda aquelas viagens de navio demoradas, e eles estão chegando, é um casal, doou a vida inteira para a missão, velhos já, idosos, voltando cansados, agora é hora de voltar para a nossa pátria, e aí eles, depois de terem doado a vida inteira para a missão, eles, durante a viagem, começaram a cultivar no coração o sentimento de que quando chegasse no solo do país deles, eles seriam recebidos com festa. Poxa, alguém ofereceu a vida inteira em missão, né? Para resgatar vidas, vão ser valorizados. E a expectativa aumentou, porque quando o navio viu ali o porto, do navio dava para ver que tinha uma banda, tinha uma multidão lá no porto, e estava preparativos para uma festa. De longe deu para perceber isso, e o missionário vira para a esposa e fala assim, olha aquele tanto de gente lá, eles vão receber com festa, depois desses anos todos que a gente dedicou à missão, vai ter uma festa aqui para a nossa volta, aqui para a nossa pátria, para a nossa terra, depois da que a gente ter se dedicado tanto tempo, né? Olha, vai ter uma festa para a gente. Só que esse casal de missionários estava numa parte mais inferior do navio, a um setor mais
mais simples do navio, então eles não eram a primeira parte a descer, a desembarcar. E quando eles desembarcam, então, quando eles chegam lá no desembarque, a vez deles desembarcar, a banda tinha ido embora, não tinha multidão mais, o povo tinha tudo indo embora, só tinha papel pelo chão, ou seja, a festa tinha sido para outra pessoa, não era para eles. E o missionário fica profundamente chateado. Aquilo quebra a alma dele, porque ele pensa assim, poxa, que ingratidão, não tinha nem ninguém para recepcionar eles lá. E ele começa a murmurar, falando, poxa, mas a gente doou a vida inteira, a gente trabalhou a vida inteira, aqui nem para soltar aqui um foguete aqui de gratidão para a gente ter voltado aqui. E ele ficou nessa murmuração muito tempo, ao que a mulher dele, que eu já contei essa história aqui, né, que sempre as mulheres com a sua sabedoria, né, singular das mulheres, né, a mulher vendo ele reclamando, ela só fala uma frase. E aí essa história vira uma história de sermão de pastor, né? Porque ela solta uma frase dizendo assim, e ele reclamando, como que pode? Como que esqueceram da gente? Como que não valorizaram o que a gente fez? Como que não vem ninguém aqui para recepcionar? Como que fazem festa? Sei lá para que fizeram festa e não fazem festa pra gente? Aí a mulher pega e fala assim, a nossa verdadeira pátria não é aqui, meu bem. E aí ele assusta com aquilo, o que você está querendo dizer? A festa vai ser quando a gente chegar na nossa verdadeira pátria. Lá vai ter festa. Disso eu não tenho dúvida. Lá vai ter festa. A nossa verdadeira pátria não é aqui. Gente, é uma história que me emociona porque coloca o nosso coração no lugar certo. A nossa verdadeira pátria não é aqui. Nós somos cidadãos dos céus. Já somos. Não é que nós seremos, nós já somos cidadãos dos céus. Essa é uma primeira implicação de um entendimento. Fomos transportados. Jesus fala o tempo inteiro no presente, vocês já é o reino. Mas tem um outro aspecto que implica naquilo que Pedro está falando aos irmãos ali do Ponto, Galácia, Capadócia, Bitínia, Ásia, que é o aspecto de que, se eu já sou um cidadão do céu, eu tenho uma missão. Lembra que Paulo falou que somos embaixadores de Cristo? O que é a figura do embaixador? O embaixador, ele é um representante de uma outra pátria numa nação estrangeira. Vocês lembram disso? O embaixador, a embaixatriz, ele é um cidadão de uma outra pátria, mas que ele vai representar o seu país numa pátria estrangeira. Então, ele está representando o seu país. Quando eu penso no que nós somos para o mundo, nós somos cidadãos do céu aqui nessa terra como embaixadores. E como eu me torno um embaixador? Ou como ser o embaixador de Cristo? E aí eu tenho uma resposta para vocês aqui, que é nosso tema, que é vivendo a cultura do céu. Se tem uma perspectiva que nós temos já de missão aqui nessa terra, é vivermos a cultura do céu aqui nessa terra. A gente não pode ter perspectiva de esperar chegar o céu, esperar chegarmos no céu para viver a cultura do céu. Lembra que eu falei que chegar no céu é voltar para casa? Lá no céu, a gente sim vai estar vivendo um corpo sem queda, sem pecado, mas muita coisa do céu já vai ser muito, muito familiar para nós, porque nós já somos cidadãos de lá que estamos vivendo aqui nessa terra. Ou seja, implica em dizer que aqui nessa terra eu tenho que trazer a cultura do céu na minha vida. Eu sou um embaixador do céu aqui nessa terra. E eu trago em minha vida aspectos de cidadãos dos céus. Como embaixador, eu tenho características. Isso sempre me lembra 3 aspectos de questões culturais que me chamam a atenção, que eu gosto de comentar sobre esses. Por exemplo, esse negócio de cultura é um negócio muito forte que a gente, às vezes, não para pensar. E a cultura do céu é a forma como eu sou embaixador do céu, tá? Viver a cultura do céu é a forma como eu serei embaixador do céu aqui nessa terra. Como eu vivo a cultura do céu? Cultura é um negócio muito forte. Se você prestar atenção em questão cultural, é um negócio muito forte. Eu lembro que quando a gente teve uma experiência transcultural, eu e a Patrícia, nós fomos nos Estados Unidos. Então, foi a viagem transcultural que a gente fez. Fomos conhecer em loco uma outra cultura, foi conhecer a cultura americana. E de cara, meus irmãos, a gente viu as diferenças culturais, né? Muitas diferenças culturais, né? Primeiro, eu vi a diferença cultural na questão dos americanos com seu patriotismo, porque a gente, quando o avião aterrissou nos Estados Unidos, a gente foi parar em Washington, capital dos Estados Unidos, né? E a gente chegou lá em Washington, quando o avião aterrissou lá, a gente desceu, passou pela imigração, e quando a gente, realmente, depois que passa pela imigração, que você está em solo americano, né? A gente estava dentro do aeroporto lá de Washington, a gente ia pegar um voo para Boston,
eu vi a diferença cultural na cara ali, assim. Porque tinha na época era o Obama, que era o presidente dos Estados Unidos, e tinha uma caneca que tinha uma lojinha de souvenir, logo de ser chegada, assim, tinha uma lojinha de vários souvenirs, não sei se fala souvenirs ou souvenirs, ali para serem vendidos, né? E um dos souvenirs era uma caneca com a fotinha do Obama. Gente, era um negócio impressionante. Porque o homem que estava vendendo as canecas, ele colocava as canecas e o povo ia passando, parecia que era de graça. Eu falei, é de graça? Não é, porque o povo ia comprando já aquelas canequinhas para, né? Comprando, o pessoal hoje em dia faz até coleção de canequinha, e comprando, e o homem repondo, e comprando. Eu falei assim, gente, havia a primeira diferença cultural aqui. Olha só, uma caneca com foto do presidente, o povo comprando. Eu fiquei imaginando Brasília, na época, seja na época ou seja agora, imagina a mesma coisa, não tem partido A nem B, viu, gente? Mas pensa Brasil cultural, tá? Pega no aeroporto de Brasília, Juscelino Kubitschek, aí vai um comerciante vender caneca com foto do presidente, seja ele qual for. Presidente ou presidenta ou presidentes, ou quem que você quiser, escolhe. E vai lá para vender. Meu amigo, para passar um desavisado lá, ainda quebrar as canecas e dar prejuízo pro coitado do comerciante, é daqui para ali. Eu já vi uma diferença cultural. Tem diferenças culturais. Eu não estou nem dizendo nem A nem B, mas tem diferença. Eu já percebi uma diferença cultural ali. Eles têm um valor com esse negócio, né? E aí, me chamou a atenção outra coisa cultural lá nos americanos, porque assim, a gente ficou na porta do aeroporto esperando o amigo nosso buscar a gente, e do aeroporto até a casa do meu amigo, gente, eu comecei a contar, porque me chamou a atenção o tanto de bandeira dos Estados Unidos que tinha em vários locais. Inclusive, quando a gente entrou num bairro, na frente das casas, onde você via as casas, tinha bandeirinha dos Estados Unidos na frente das casas. Eu achei que aquilo me chamou a atenção, porque é uma coisa cultural deles. E eu comecei a contar. Contei 10, contei 20, contei 30, contei 40. Quando cheguei em 50, falei, não conto mais, já foi. Mas aí eu comecei a contar quantos que não tinham. Não achava também. Até que a gente chegou numa rua e tinha uma casa lá embaixo, assim, sem bandeira dos Estados Unidos na porta. Eu falei, achei uma casa que não tem a bandeira dos Estados Unidos na porta. Aí o meu amigo falou assim, é a minha casa. Era o brasileiro lá, atrapalhando a cultura dos americanos. É bem a dele, não tinha na casa a bandeira dos Estados Unidos. É um negócio tão forte para eles, a coisa da bandeira, do patriotismo, que a gente foi num hotel lá em Nova York, uma menina, isso me chamou muita atenção, ela tinha uma bandeirola dos Estados Unidos na mochila dela, ou seja, eles têm um apego com essa coisa da bandeira, e a gente... Inclusive, meu amigo me levou lá para visitar o cemitério lá nos Estados Unidos. Eu lembro que ele me levou nesse cemitério, que eu achei muito interessante também. Aí, assim, vendo bandeira do Guandarugá, quando ele me levou para o cemitério, eu falei assim, gente, o que eu vou ver no cemitério, né? Cheguei no cemitério, o que eu achei lá? Assim, a monte também no cemitério, na hora que eu cheguei lá dentro do cemitério, né? Que ele me levou a um cemitério lindíssimo lá, que era um cemitério de militares. Muita gente morreu nas guerras, aí tinha esse cemitério lá muito bonito mesmo, assim, sabe? Um negócio muito solene, bonito. Sabe o que tinha lá de montes lá no cemitério, gente? Túmulo. Esse cemitério é um lugar de... Mas estava cheio de bandeira também dos americanos. E aí eu vi uma outra diferença, muito, assim, quando você vê uma outra cultura, você vê essas diferenças. Existem essas diferenças macro, existem diferenças micro também. Por exemplo, deixa eu compartilhar com vocês uma coisa que me chama a atenção, que é a diferença cultural de um estado para outro dentro do nosso país. Já viram a distância cultural que tem de um estado para outro? Você viaja dentro do Brasil, você vê diferença de sotaque, jeito de falar, você vê diferença de posturas. Paulista, por exemplo, a pandemia atrapalhou muito os paulistas nesse negócio, que é a questão do beijo, né? O cumprimento sempre com um beijo. Acho que tirar isso aí dos paulistas foi quase assim, com arrancar a mão, né? Porque o paulista já cumprimenta dando beijo. E é uma coisa assim, tão normal da cultura dos paulistas, que você não vê malícia, você não vê maldade, é da cultura. É da cultura. Eu, quando eu tô aqui em São Paulo e volto para Goiás, o povo assusta comigo. Porque o pastor ficou beijoqueiro. Porque eu chego lá, tô imerso na cultura paulista, né? O goiano não tem disso. O goiano, ele cumprimenta meio de longe, assim. O goiano é mais arredio. Mas o que me chama da cultura dos goianos, só para enfatizar essa questão cultural, que eu quero mostrar para vocês como é algo forte. Eu lembro... o goiano tem várias coisas. Eu posso falar de Goiás porque eu sou goiano. Vocês sabem, senão eu posso falar do meu povo lá, né? Sou goiano do pé rachado, né?
como a gente diz lá em Goiás. Tem algumas coisas culturais goianas que são muito engraçadas. O goiano é um sujeito muito, muito cômico, ele é muito dado, a gente fala assim, né? Ele é muito cômico. E ele tem um linguajar muito parecido com os mineiros, mas os mineiros têm o jeito deles e os goianos têm o jeito deles. O goiano tem, por exemplo, tem palavras que tem em Goiás que não tem em lugar nenhum do Brasil. Por exemplo, em Goiás é o único lugar que tem um lugar chamado pit dog, né? E vocês não vão saber o que é pit dog, porque só quem é de Goiás sabe o que é pit dog. Porque esses restaurantes, essas hamburguerias que tem de esquina, essas lanchonetes, em Goiás o nome é pit dog. Vamos no pit dog? É expressão que só tem em Goiás. Mas o goiano ele tem um linguajar. Quando ele gosta de uma coisa, eu gosto muito de usar essa abordagem, porque cultura está na nossa fala, está no nosso sotaque, está na forma como a gente vê as coisas, está no jeito de falar. O goiano, quando ele gosta de uma coisa, muito. O goiano, ele não é de superlativos, né? Então, quando ele gosta de uma coisa, ele não fala assim, gostei extremamente disso. Gostei bastante, gostei muito. Você não vê o goiano usando esse tipo de expressão, né? O goiano, quando ele gosta de uma coisa muito, ele usa as expressões que só ele entende, mas que tem sentido para o goiano, para os outros não tem sentido. Porque ele pega e fala assim, quando o goiano gosta muito de uma coisa, ele pega e fala gostei. Então, a primeira coisa é o gostei, mas o gostei só para o goiano não é suficiente. Ele acrescenta. Ele fala, gostei demais. Mas o gostei demais é mais para o mineiro. O mineiro, uma vez mudou uma mineira lá para a Goianésia, e ela, toda vez ela fala, gostei demais, gostei demais. O mineiro fala, gostei demais. Tem até o sotaque, nossa, demais, gostei demais. É um sotaquezinho, né? Mas o goiano, ele acrescentou uma coisa. O goiano, ele usa o gostei demais, e ele tem um negocinho, ó, que só ele entende, dá conta. Quando um goiano gosta muito de uma coisa, ele fala assim, gostei demais da conta. Você gostou de, nossa, gostei demais da conta. E é uma expressão que não tem sentido. O que é demais da conta? Conta é de quem? A sua é minha? Quem vai pagar a conta? Quem conta? Que conta é essa? Quem que fez essa conta? Mas é o gostei demais da conta. É coisa de goiano. Gostei demais da conta. Então, quando você vê uma pessoa falando gostei demais, um goiano falar isso, gostei demais da conta, porque ele, assim, é o suprassumo do gostar do goiano. E essa irmã mineira que foi lá para Goianésia uma vez, ela gostou muito da cidade. É um negócio tão impregnado na mente da gente que ela falava assim, nossa, pastor, sotaque mineirinho, né? Nossa, pastor, gostei demais da igreja. E eu ficava na mente assim, dá conta. Nossa, pastor, a cidade é bonita demais. E eu, dá conta. Nossa, pastor, mas olha, aquela estrutura ali é bonita demais? E eu, dá conta. Porque essas coisas culturais estão impregnadas em nós. Coisa que a gente nem sabe de onde veio, mas está impregnado na gente. Com isso, quando eu cito a cultura americana, quando eu cito a cultura goiana, e a gente tem N exemplos de cultura, eu estou querendo dizer para você o seguinte, cultura é uma coisa que nós temos. Cultura é uma coisa que faz parte de um povo. Cultura é uma coisa que identifica características de um povo. E o povo da cruz, que é o povo do céu, tem uma cultura. Agora, a cultura do povo do céu não é uma cultura de levantar uma bandeira. Como é que eu vou manifestar a cultura do céu? Então o pastor falou aí da questão da bandeira dos americanos, então eu vou fazer uma bandeira de Jesus e vou colocar no meu carro. Não que seja errado, mas isso não é sinal de que você tem a cultura do céu. Eu vou levantar uma bandeira, eu vou falar que é a bandeira escrita Jesus, vou pregar essa bandeira, onde eu vou ter essa bandeira agora? Ou da igreja presbiteriana, que seja. A cultura também se manifesta no falar, sotaques, né? Então, se a cultura está no falar, então eu vou demonstrar que eu sou do céu no meu falar. E tem muita gente que cai nesse erro, achando que a cultura do céu está no falar, e a gente cai numa sedução do linguajar igrejeiro, né? Que a gente tem como comunidade, que é falar amém, glória a Deus, obrigado, sangue de Jesus tem poder, né? O obrigado, sangue de Jesus tem poder, quer dizer, nossa, sangue de Jesus tem poder, e daí por diante a gente usa essas expressões, que são expressões de igreja, e algumas igrejas são até enfáticas nessas expressões, e às vezes a gente acha que o sotaque religioso, vou chamar assim, quer dizer que eu sou um cidadão do céu. O problema está, meus irmãos, que um cidadão do céu legítimo,
Ele vai manifestar a cultura do céu não no linguajar, também, o linguajar é transformado, evidente, mas não num linguajar igrejeiro, não é isso que define, tampouco com gestos ou bandeiras, mas o cidadão do céu, ou seja, alguém que já é do céu, mas que está como embaixador aqui na terra, ele vai se definir pela cultura do céu. E como que é a cultura do céu? É olhar para Jesus. O maior cidadão dos céus que veio aqui a este mundo tem nome. É Jesus Cristo. Jesus é o exemplo perfeito de um cidadão do céu aqui nessa terra. E a cultura do céu é tão forte em Jesus que o que ele fez impacta a humanidade. E se eu quero ser um cidadão do céu aqui nessa terra, o meu desafio é viver como Jesus viveu. E como que eu vivo como Jesus viveu? Não é no linguajar, não é com bandeiras, mas é com ações. E quais eram as ações de Jesus? Ele ensinou e fez. Por exemplo, todos os temas da humanidade são vivenciados por culturas. Porque todas as culturas passam por situações de feridas, de agressividade, de ódio, de impactos da queda. Um cidadão do céu, diante de tudo que esse mundo oferece, por causa da cultura do céu, por causa do que Jesus operou em nós e nos transportou das trevas para a luz e nos fez cidadãos dos céus, a nossa cultura agora é diferente. Como que ela é diferente? Quando eu lido com situações, temas cruciais, alguém me magoou. Qual é o padrão da cultura do céu? É o padrão de Jesus, quando ele fala como tratar alguém que me magoa. Quando eu lido com inimigos, qual é o padrão de um cidadão do céu? É o padrão que Jesus ensinou, como tratar os inimigos. Quando eu lido com perseguição, como é que eu devo me portar? Com o padrão do maior cidadão dos céus, que é Jesus. E, além dele ensinar, quando Jesus se deparou com pessoas que o agrediram, quando Jesus se deparou com pessoas que o perseguiram, quando Jesus se deparou com situações adversas, como é que o cidadão do céu agiu? Como um cidadão do céu. Com amor, com perdão, com paz, com esperança, com alegria, que são o fruto do Espírito no coração de um cidadão dos céus. Quando eu estou caminhando aqui para o encerramento da nossa aula, eu quero deixar essa mensagem para você. O céu é este lugar perfeito para onde nós iremos um dia, e a gente não vai ter mais nenhum tipo de tribulação e luta com respeito às dificuldades desse mundo caído que nós vivemos. Mas enquanto a gente não chegar lá, nós somos embaixadores do céu aqui. E embaixador do céu é aquele que vive a cultura do céu no lugar onde ele está. Isso é tão bonito, porque tem tantas histórias. Eu até esses dias, acho que fui pregar e até queria ter contado essa história, e acabou que passou e eu não contei. Então eu vou contar ela aqui agora. 2 histórias que mostram para mim questão de cidadãos dos céus. Da cultura do céu. Uma delas é João Calvino chegando em Genebra, por conta que ele estava fugindo da perseguição na França, por uma série de fatores, que ele tinha sido acusado de estar influenciando o reitor de uma universidade lá a se tornar cristão, e ele precisou fugir da França por conta da perseguição e foi parar em Genebra, onde ele é, por Guilherme Farel, ele é intimado a permanecer ali em Genebra. E Genebra, Suíça, hoje é um padrão de excelência cultural, de ética, de uma série de fatores. Mas é engraçado quando você estuda a história de Genebra e da história da Suíça. Quando Calvino chegou lá, Suíça como um país, e Genebra como uma cidade, era uma cidade extremamente corrupta e imoral. Indecente. É a presença de um cidadão dos céus naquela cidade, fazendo reformas estruturais, sociais, morais, éticas e religiosas, que vai trazer um padrão tão elevado para a cidade de Genebra, que se transforma num referencial para o mundo. E até hoje essa cidade é impactada por princípios que foram trazidos por João Calvino na vida prática da sociedade, que expressam o quê?
só podem expressar o coração de um cidadão do céu, que encara os mesmos problemas que todos enfrentam, mas como cidadão do céu, a minha postura é sempre outra diante daquilo que os problemas que o mundo traz para mim. Como a Bíblia diz, chuva cai sobre justos e injustos, mas quando a chuva cai sobre o justo, a minha perspectiva ao olhar para a chuva é diferente do injusto. Uma outra história que eu gosto muito que envolve o Mackenzie. Uma das coisas mais lindas que eu acho do Mackenzie é por que a universidade tem esse nome Mackenzie. E me permitam aqui puxar a sardinha para o Mackenzie, mas né, tem coisa bonita que a gente precisa contar, né? O Mackenzie, agora em 2020, fez 150 anos. O Mackenzie nasceu em 1870. Os missionários George Chamberlain e Mary Ann Chamberlain, que pregando no Brasil, inclusive eu já até citei na pregação, Simonton passou por Campinas, foi para Sorocaba, ele conhecia essa região aqui, quando teve no Rio de Janeiro. A última viagem de Simonton ele fez aqui, passando por Campinas, inclusive. Mas vieram um casal Chamberlain e começaram a escolinha ali em São Paulo, como a gente bem sabe a história. A escola cresceu, como a gente bem sabe a história, mas veja bem, em um momento da história, a escola passa a se chamar Mackenzie. Mackenzie não é pastor que estava aqui na plantação da escola, nem da igreja presbiteriana. Mackenzie não está aqui no Brasil. Quem que é Mackenzie? E aí você tem uma história de um cidadão do céu aqui na terra, né? Um embaixador. Por quê? A escola nasce e ganha o nome de Escola Americana. Esse é o primeiro nome dessa escola que surge ali em 1870, Escola Americana. Essa escola cresce, ela tem até, por crescer, por seu estilo de educação diferenciado, moderno para a época, o imperador Dom Pedro II visita a escola, é uma visita honrosa, o imperador foi lá conhecer a escola, saiu lá de Petrópolis e veio conhecer a escola americana, como era a metodologia, ele dá palpite na escola, promete ajudar financeiramente, faz uma crítica, porque a escola usava muito a Bíblia, ao que o Eduardo Lane pega e fala assim, olha, no dia que fechar a Bíblia, fecha a escola, porque essa escola é uma escola que preza por princípios cristãos. Na verdade, essa escola nasce, inclusive, porque os cristãos protestantes da época não tinham nem onde estudar e nem onde ser enterrado quando morria. Havia uma perseguição religiosa no Brasil nessa época. Mas a escola cresce. E o conhecimento da escola chega para além das fronteiras do Brasil. Chega nos Estados Unidos, porque os americanos estavam envolvidos com essa escola. E chega em Nova York. Havia uma igreja presbiteriana em Nova York. E lá nessa igreja presbiteriana de Nova York tinha um advogado nessa igreja, por nome John Teron Mackenzie. O John Teron Mackenzie, ele, desde menino, ele tinha tido acesso a escritos de José Bonifácio, porque o José Bonifácio escrevia livros que era para além do Brasil também, e o Mackenzie teve acesso a alguns livros do José Bonifácio, e ele criou um carinho pelo Brasil. Olha como é que Deus é estratégico. O Mackenzie, desde criança, John Teron Mackenzie, teve carinho pelo Brasil sem nunca ter conhecido o Brasil. E ele está lá na Igreja Presbiteriana de Nova York quando chega notícias dessa escola que está desenvolvendo, está crescendo, mas está precisando de ajuda. Ao que o John Teron Mackenzie pega e fala assim, eu gostaria de ajudar. E ele, sem nunca ter vindo ao Brasil, veja, olha essa atitude, irmãos. Sem nunca ter vindo ao Brasil, ele morre sem ter vindo ao Brasil, ele, num gesto de cidadão dos céus, para mim não tem outra explicação, porque isso para mim é amor, é sacrificial, ele doa parte da herança que ele tinha se tornado um advogado famoso de Nova York, dos Estados Unidos, e ele fala para as irmãs dele, escreve um testamento, olha, quando eu morrer, $30 mil da minha herança serão destinados a essa escola lá no Brasil. Só para você ter uma noção, quando ele morre sem ter nunca vindo ao Brasil, ele nunca veio aqui. As irmãs, num gesto ali, depois de tomarem algumas decisões, aumentam a doação de $30 mil para $50 mil. Alguns economistas do Mackenzie já se debruçaram sobre esses valores e fazendo atualizações. Sabe quanto seria esse valor atualizado para 2020? Se esse valor fosse hoje, seria na casa, seria proporcionalmente em matéria de valorização, se fosse hoje, a doação seria em torno de $5 milhões. Então, veja bem,
um doador que nunca foi naquele lugar, sem obrigação nenhuma, pega da sua herança particular que ele construiu com um trabalho honesto e doa a um grupo de pessoas que ele nunca viu, nunca foi, não sabe o que vão fazer com esse dinheiro, mas ele, em amor cristão, doa uma quantidade expressiva de dinheiro. É por isso que a escola recebe o nome Mackenzie. Agradecendo a Deus, mas honrando esse doador que fez esse gesto tão bonito de amor. E quando eu olho para a história de Mackenzie e penso assim, cara, amor é sacrifício, eu tenho certeza que Mackenzie aprendeu a doar com o maior cidadão dos céus, que é Jesus, que doou a vida dele para nos salvar. E me faz lembrar que nós, enquanto cidadãos dos céus, temos essa responsabilidade de, com as nossas vidas, mostrarmos em pequenos e em grandes gestos que a gente é diferente. E quando alguém perguntar, mas por que você é diferente? É porque minha pátria não é essa. Eu sou de lá e estou em missão cá. Mas um dia vou voltar para lá. E eu termino essa aula dizendo isso para você com a perspectiva assim, de esperança, no sentido de que a gente é falho, nem sempre a gente consegue fazer tudo que a gente gostaria de fazer, nem sempre a gente consegue ser 100% como a gente gostaria de fazer, mas isso não inibe de nós a responsabilidade de lutarmos para sermos os melhores cidadãos dos céus antes da gente chegar no céu. Para a gente chegar no céu, a gente não está chegando num lugar estranho, a gente está chegando para casa. Dizer o seguinte, olha, eu estava em missão, estou chegando em casa. Agora começa o período de descanso na minha casa. Eu estava em missão. E eu estava levando a minha cultura para lugares que precisavam conhecer dessa linda cultura, que é a cultura do céu. Além da cultura do céu, meus amigos, o que a gente tem na cultura da queda, do mundo, das trevas, é ódio, vingança, rancor, mágoas, destruição, roubo. Essa é a cultura de um mundo caído. Mas essa não é a nossa cultura. Nós somos cidadãos dos céus. Que Ele nos ajude, que Ele nos use e que Ele nos abençoe. Obrigado pela paciência. 11h40, nós estamos aí encerrando. Se alguém quiser fazer algum comentário, fique à vontade. A gente vai orar encerrando a nossa aula. E depois a gente vai tirar uma foto para a gente registrar aqui a nossa última aula de 2020. Então, alguém quer fazer algum comentário? Agora é oportuno. Eu não olhei aqui aos comentários aqui nos textos que a Leda, aqui, de maneira muito, muito abençoada, fez. Mas se alguém quiser fazer algum comentário, agora o momento é oportuno. A gente tem um tempinho até encerrar a aula. Posso começar, pastor? Pode, Sara. Bom, é impossível não comentar o quanto eu aprendi com as suas aulas, com a sua dinâmica, uma maneira especial de falar, de tocar a gente. Agradeço muito a Deus por estar aqui nessa sala, por ter aprendido tanto e ter podido viver esses momentos que para mim são maravilhosos. Me emociona. Ô, Sara, eu estou emocionado também. Obrigado. Essa semana é dia do pastor, né? Então a gente vai recebendo alguns carinhos e esse ano foi um ano difícil para mim também, né? Então, obrigado. Fala, Samuel, levantou a mão? Sim, pastor. Queria também, seguindo aí o que a Sara falou, gostaria de estar agradecendo muito, tanto você também como a Sara, pelas aulas muito inspiradoras que nós tivemos durante esse ano, né? Foi um ano bastante atípico, né? Sim. Mas, independentemente de qualquer coisa, mesmo à distância, ficamos perto através da tecnologia, né? Verdade. O uso apropriado da tecnologia que Deus nos proporcionou, né? Agradeço, além de estar agradecendo a você, a Sara também, agradeço também aos alunos, né,
que permanecemos firmes na sala, né? Foi uma sala muito bem frequentada, né? A gente tem visto aí pelos números, e independentemente da situação atípica que passamos, podemos realmente aprender bastante, ter uma aproximação muito grande também com a palavra de Deus, né? Então, muito obrigado a você, a Sara, e também a todos os alunos aí que permaneceram aí conosco. Samuel, muito obrigado. Também agradeço a você, a Sara, aí pela parceria. Sempre é uma equipe, né? A gente, um ajudando o outro, um compreendendo a dificuldade do outro e caminhando juntos, e acredito que a gente obteve bom êxito, né? Como eu disse, cada um trouxe o seu pratinho de salgado hoje, então a gente está em festa, agora terminando a nossa aula, né? Emocionado, sim, eu me emociono mesmo, porque Deus sabe, né, das lutas de cada um, a nós aqui também temos as nossas, e é muito gostoso receber o carinho, né, e eu falava para a Patrícia quando a gente começou a namorar, eu falava assim, é difícil me ver emocional, eu emociono falando da palavra de Deus, quando eu estou pregando, eu emociono, mas eu não sei se o tempo está me fazendo meio mole, eu estou emocionando com outras coisas também, então de vez em quando eu vejo alguém emocionado, eu emociono também. Mas obrigado, gente. Vocês são especiais e eu agradeço. Tem muita gente aqui nessa sala que me trata de maneira especial. É até difícil listar, porque assim, são carinhos diferentes, mas eu vejo no olhar, eu vejo em gestos. Cada um tem um jeito de demonstrar amor de formas diferentes, mas eu vejo, sabe? E sou muito grato por Deus ter me colocado na IPCamp para poder estar com vocês. Eu sou agradecido pela bondade de Deus para comigo, me permitindo e o Dado sendo tão bondoso de me permitir ser professor da classe de vocês. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, fique à vontade. Nós temos ainda um tempinho, como a Neuza falou ali, a gente vai abrir as câmeras para tirar foto, quem puder abrir, tá bom? Alguém mais quer falar? Eu quero falar. É o seguinte. Eu quero agradecer realmente por essas aulas que realmente a gente aprendeu bastante. E outra coisa principal, o seguinte, você aceitou um bicão. Quem é o bicão? Eu não sou matriculada na sua classe. E um bicão difícil pra caramba, porque eu falo mesmo. Nada, Ruth. Eu acho que nas nossas divergências a coisa é o seguinte, o céu é muito, a gente não deve analisar as pessoas. Eu acho que esse ponto que você falou é o seguinte, ó, a visão. Meu pai sempre dizia para minha mãe que não era evangélica. Meu pai falava para ela o seguinte: não vá na igreja para ver as pessoas que estão lá, vai lá para ver Cristo. Aí sim você vai conseguir. Aí ela, com 72 anos, apesar dele ter morrido há mais de 20 anos, acho que foi, ela aceitou lá. Janeiro, ela fez a profissão de fé. Glória a Deus. O João, que havia saído na adolescência, voltou à igreja por um testemunho de outras pessoas, certo? E veja só como realmente Deus é o estrategista. Muito obrigada por ter me aceito na sua classe. Que isso, Ruth, você é bem-vinda sempre. É uma honra a gente debater com pessoas inteligentes, é sempre bom. Valeu. Obrigada, pastor. Eu agradeço, Leda, agradeço você pelos auxílios aí, bênção demais, viu, meu irmão? Você é bênção, tá? Muito obrigado pela gentileza aí de ajudar sempre a gente aí, tá bom? Bênção demais. Mas alguém quer falar? Senão a gente vai encerrar. Oi? Eu sem comentário. Onde você for, eu vou atrás. Sem comentários, né, Neuzoca? Avisa para onde vai que eu vou atrás. Tá bom, minha amiga. Obrigado, Neuza, pelo carinho. Obrigado mesmo. Mais alguém quer falar alguma coisa? Obrigada, pastor, pelas aulas. Ô, Ruth, obrigado. Foi muito edificante, viu, pelas aulas. E a gente vai continuar juntos. Amém, minha irmã. Ruth, você sabe o meu carinho por você, né? Obrigado, viu? Obrigado por tudo. Você é bênção nas nossas vidas. Tamo junto, vamos continuar junto. Jornada aí. Amém. Alguém mais quer falar? Tem um Papai Noel aqui que tá querendo falar, parece? Fala, Santa Claus. Eu não quero falar.
Eu tô evangelizando o Papai Noel, eu sou fera, eu tô evangelizando o Papai Noel. Quem mais quer falar? Alexandre. Fala. Sem comentário, né, meu? Você, além de ser São Paulino, aí sem comentário mesmo. É Deus. Deus é maravilhoso, irmãos. Deus é que usa. Deus usou até... Olha, eu tô no lucro, porque Deus usou até não usou lá um jumentinho? Ele me usa também, então eu tenho essa perspectiva. Eu sou um pequenino. Eu sempre vejo como uma questão de um instrumento, né? Você põe um instrumento na mão de um músico bom, você pode pôr o instrumento que for, que ele faz som bonito. Então, é um instrumento pequenininho nas mãos de um grande Deus, e é isso que faz a diferença. Uda, quer falar, Uda? Você tá aí com o microfone aberto? Quer falar alguma coisa? Não? Então a gente vai tirar a foto aqui agora. Vou pedir para o Marçal ou para a Irani parar. Ela está falando, a Uda está falando. Está falando? Então fala, eu não estou ouvindo. Não estou ouvindo? Então, peraí. Abre o microfone, então, para falar. Abre o microfone para falar. Seu microfone não Marçal, tá para a gravação, Marçal. Peraí, para deixa a gravação. Fala. Não, para a gravação, ele falou para. Ela já escreveu.